Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá, eu sou o Mago Anael, Shalom Adonai, sejam muito bem-vindos ao canal do Mago. Eu, com muita alegria no coração, quero trazer para vocês uma reflexão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque aqui você vai ter um conteúdo de uma forma simples, esclarecedora. Nós tentamos pegar temas que são muito complexos, dentro de vertentes mágicas e espiritualistas, dentro de tradições também esotéricas, e tentamos trazer de uma forma objetiva, clara, simples, para que você possa absorver o máximo de conhecimento, tá? Então, se você gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, o que você pensa sobre esse assunto. Desde 2000 eu estudo magia goécia. 2007 foi minha primeira evocação de magia goécia. Em 2010, 2011, eu fui o primeiro mago do Brasil a falar sobre goécia no YouTube. Quando eu falei de goécia, eu fui apedrejado, porque era um tabu dentro da magia. Era um tabu dentro do ocultismo. E isso não podia ser ensinado. E hoje, graças ao esforço de muitos escritores, que inclusive alguns são até amigos meus, graças a esses escritores, tem se feito um esforço para traduzir livros como Higromanteia, do Skinner, e outros livros que provêm de papiros greco-egípcios, né? Outros livros que inspiraram a Golden Dawn a lançar a Clavícula Salomonis, e tudo isso agrega conhecimento. Então eu quero tirar aqui primeiramente o chapéu e congratular todos os escritores que escrevem ou estão escrevendo alguma coisa sobre goécia, tá bom? Pois isso só vem a somar, só vem a ajudar. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma diferenciação que não está sendo feita, e eu quero chamar a atenção aqui de todos os ocultistas, de todos os estudantes da arte goécia, para que esse erro não seja repetido, pois eu estou notando que ele está sendo repetido, replicado, e outras pessoas estão replicando o mesmo comentário. Isso é um perigo, porque traz uma desinformação, tá? Primeiramente, eu quero falar sobre goécia medieval, muito pouco, porque esse tema já está sendo muito explorado. Goécia medieval já está sendo bem absorvido, já tem vários livros falando sobre goécia medieval, porém, a goécia salomônica, a goécia de Salomão, ela está sendo totalmente ignorada. Você chega ao cúmulo de ouvir, por exemplo, as pessoas falando assim: com uma simples pesquisa na internet, você vai conseguir entender o que é goécia medieval. E você vai ver que a goécia de Salomão não tem nada. Ela não é nada salomônica. Goécia não é de Salomão. Ponto. Acabou. E quem acredita que goécia é de Salomão é um idiota, é um desinformado, é uma pessoa leiga, é uma pessoa rasa, é uma pessoa que não tem conhecimento. Então vamos lá. Já dizia C.S. Lewis, que foi o grande escritor das Crônicas de Nárnia, que entre a razão e a imaginação, você não vai ter respostas muitas vezes através da razão. Você vai ter respostas através da imaginação. E a goécia entra justamente nisso que C.S. Lewis escreveu. Se eu não me engano, o próprio Freud ou o próprio Einstein repetiu a mesma frase, que entre a razão e a imaginação, ele preferia ficar e escolher a imaginação, pois ela é muito mais criativa, ela expande mais o seu cérebro, a sua mente, e você começa a ter
consciência de coisas, sabedoria de coisas que até então a sua razão te limitava, né? Então, se você acha realmente que você vai encontrar tudo sobre Goécia fazendo pesquisa na internet, esse é o seu primeiro erro. Você não vai encontrar. Segundo, a Goécia, ela tem um lado oculto. Se está na internet, não é mais oculto. Já foi revelado. Ok? No caso da Goécia salomônica, a Goécia de Salomão, que muitos erradamente, de uma forma estúpida, de uma forma imbecil, falam que não existe, que nunca existiu, é porque não tem conhecimento sobre magia hebraica, não tem conhecimento sobre o misticismo judaico, não tem conhecimento sobre o que os rabinos ensinam sobre Salomão, sobre a sua vida, sobre a sua história. Lembrando que Goécia é uma forma de evocação, é um tipo de evocação. Goécia trabalha com determinadas forças de energia para alcançar mudanças de acordo com a vontade do magista. Ok? Para que você entenda a história, onde que existe uma divisão entre Goécia medieval e Goécia salomônica, você precisa ralar muito. Tem que ter muito estudo. Não é pouco estudo, não. É muito estudo. Para você ter uma noção, para você conhecer esse lado místico daquilo que é intitulado Goécia salomônica, magia de Salomão, artes ou práticas mágicas do rei Salomão, você teria que pelo menos ficar 8 anos em Jerusalém, morando na casa de um rabino, estudando, e esse rabino precisaria ser cabalista, porque somente no misticismo da cabala você encontra as respostas sobre o tipo de magia que Salomão praticava. As artes evocatórias de Salomão você só vai conhecer estudando com um rabino cabalista, onde ele vai te trazer verdades que você inclusive não vai poder contar para ninguém. Você vai ter que guardar para você. Então, as pessoas que acham que através de pesquisas na internet, vídeos ou livros da Amazon vão ter um total conhecimento sobre o que é, como surgiu, como aconteceu a Goécia, ela está tremendamente enganada. Ela vai conhecer e saber de onde veio, por exemplo, a Goécia da Godendal. A Goécia da Godendal, que foi colocado um nome, Goécia de Salomão, porque ela tinha a sombra desses princípios hebraicos. Colocou os nomes de Deus, colocou o nome de Adonai, colocou o hexagrama, colocou Micael, que seria o mentor, o anjo protetor de Salomão, seria também para alguns o arcanjo protetor do país de Israel, da cidade de Jerusalém, seria o arcanjo Micael. Do templo seria, se eu não me engano, o arcanjo Ariel, né? Seria o protetor do anjo, do templo. Então, para tudo há uma resposta dentro do misticismo judaico. E coisas que essas pessoas não procuram estudar. Não procuram estudar. Então, é mais fácil você dizer que aquilo que você não entende não existe. Se eu não entendo Deus, a pessoa fala assim, Deus não existe. Não é porque você não entende que ele não existe. Ah, eu não entendo a Goécia salomônica dentro da tradição mística judaica. Eu não entendo. Se eu não entendo, lógico, a Goécia salomônica ou o sistema de evocação salomônico não existe. Isso também não é verdade. Então é uma coisa que está sendo ensinada
replicada, e tem muita gente que está chegando agora com uma desinformação. Por quê? Tentaram tirar um ensinamento oculto de pesquisas de internet, pesquisas de artigos, pesquisas de livros, de coisas reveladas. Não se aprende o oculto em plataformas digitais. Não se aprende o oculto em sites, por melhores que eles sejam. Eles contribuem, eles ajudam, eles te dão uma noção, mas eles não te dão uma verdade absoluta. Eles te dão uma noção sobre a arte goécia, que veio da Golden Dawn, que veio dos papiros greco-egípcios, que vieram também do livro Higromanteia, que foi recentemente relançado pelo Dr. Skinner, né, e pelo Ruth. Então vamos lá. O que acontece? Existe Goécia de Salomão, e isso você não vai ouvir qualquer pessoa te falar. Existe o sistema de evocações do rei Salomão. Existe dentro da historiografia judaico-cabalística mística. Isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Isso você não vai encontrar dando sopa na internet. Isso é passado para grupos de pessoas que estudam com cabalistas, que possuem uma visão mística da vida do rei Salomão. Então tudo tem uma explicação. Se você for estudar a fundo o lado místico da vida do rei Salomão, você vai entender muita coisa que talvez hoje você não entenda. Você vai entender como que o templo de Jerusalém foi construído, o templo de Salomão. Você vai entender porque durante 3 anos aproximadamente, Salomão teria sido substituído por um daimon e teria sido lançado durante 3 anos para fora de Jerusalém. Depois ele conseguiu voltar e tomar o seu lugar, e durante esses 3 anos um daimon disfarçado do rei Salomão teria cometido o pecado da idolatria, teria sacrificado a ídolos, tá? Então existem muitas explicações, eu não vou entrar aqui a fundo, eu acho que é um tema muito delicado, e por ser místico e cabalístico, nem todo mundo tem estrutura nesse mundo que nós vivemos tão materialista, nesse mundo que todas as pessoas querem razões científicas para acreditarem no ocultismo. Fica muito complicado você trazer assuntos espirituais. O próprio Paulo disse assim, que as coisas espirituais elas só são compreendidas espiritualmente, pois diante da sabedoria do homem as coisas espirituais lhe parecem loucura. Tudo que é espiritual, diante da sabedoria humana, parece loucura. Então as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Ou a pessoa está nesse teto, nesse nível de compreensão, para poder entender as coisas espirituais, ou ela simplesmente não está. Então para ela é mais fácil negar. Para ela é mais fácil falar que não existe, porque dá muito trabalho saber realmente de onde o outro tirou isso. De onde tiraram esse termo Goécia de Salomão? De onde que isso apareceu? Como que isso surgiu? Onde há fumaça, há fogo. Então existe sim, não somente indícios, mas existe ensinamentos dentro da Cabalá judaica, que é o lado místico da Torá, que é o lado místico do povo judeu, que Salomão possuía sim conhecimentos mágicos, pois ele era o homem mais sábio do mundo, o homem que depois dele, antes dele, ninguém teria uma sabedoria igual a do rei Salomão. A sabedoria do rei Salomão era imbatível e continua sendo imbatível. E este homem possuía sim práticas místicas, práticas magísticas, que é ensinada inclusive dentro da tradição mística judaica. Então, se você não entende de tradição mística judaica, você vai falar: a magia goécia não é de Salomão.
e a magia goécia salomônica não existe. Tá? Agora, se você falar assim, não, a goécia, a magia goécia que a Golden Dawn ensinava, ela veio da magia medieval, ela veio dos papiros greco-egípcios, ela veio do Higromanteia, ela veio sim dessa corrente, e ela, de Salomão, na verdade, ela não foi constituída por Salomão. Ela foi sim construída à sombra de alguns conceitos judaicos, como Adonai, os nomes de Deus, Micael, os hexagramas, etc, etc, etc. Só que, como eu já disse, essa goécia medieval já está sendo bem abordada por aí. Tem para todos os gostos, tem para todos os prazeres. Então, assim, se a pessoa quer uma goécia mais pesada, ela tem uma goécia satânica. Se ela quer uma goécia mais leve, ela tem uma goécia mental. Ela tem uma goécia patchworking. Ela tem uma goécia mentalista. Ela tem uma goécia que ela pode fazer dentro da sala da sua casa, no quarto onde ela mora. Hoje tem goécia para todos os gostos. E você fique à vontade de fazer aquilo que te faz bem. Se traz resultados, parabéns! Continue, siga o teu caminho e seja feliz. Isso é que é o mais importante. Mas não vamos aqui cometer uma degradação ou uma espécie de destruição de algo que existe, e não é porque você não conhece que não existe, e aí você sai espalhando por aí que goécia de Salomão não existe, que goécia nunca teve nada a ver com Salomão, que goécia e Salomão não combinam na mesma frase. Então isso é ignorância, e já dizem os sábios do Talmud que um dos maiores pecados aí é o pecado da ignorância. E as pessoas pecam por serem ignorantes. O que eu quero dizer com isso? Se você for estudar, por exemplo, com um rabino cabalista, se você for até Israel, Jerusalém, normalmente você pode ficar até 8 anos morando com esse rabino. E se ele for um rabino ligado a Kabbalah, ele vai te ensinar os segredos sobre as práticas mágicas do rei Salomão. No ano 1, né, no começo da era cristã, Flávio Josefo, ele citou, no ano 29, ele cita o Testamento de Salomão. O Testamento de Salomão falava sobre as práticas mágicas do rei Salomão. Isso nós estamos falando de 2000 anos atrás. Já saímos da época medieval, já saímos da Idade Média. Já estamos falando de 2000 anos atrás. Vamos lá. Se você for mais além, você vai aprender, por exemplo, através do Zohar, que nós temos ensinamentos dentro do Zohar, onde se é dito claramente desse lado místico do rei Salomão. O lado místico do rei Salomão é ensinado dentro do Zohar. E vale a pena aqui uma correção. Se você tem este Zohar aqui, tá vendo? Se você tem este volume e você acha que isto aqui é o Zohar, você está muito enganado. Isso aqui são apenas alguns textos selecionados pelo Rabino Ariel Ben-Sion de 1880 a 1932. Se você ler aqui embaixo, está escrito assim: passagens selecionadas pelo Rabino. Ele pegou algumas passagens do Zohar e colocou neste volume, tá? Isto aqui
é um compêndio, é uma série de coletânea, é uma coletânea de ensinamentos do Zohar, mas não é o Zohar completo. Você vai encontrar o Zohar, posso deixar até o link para vocês aí em inglês, Zohar que possui 23 volumes, mais ou menos dessa espessura assim, dessa espessura, 23 volumes, chega a custar 2.500, 3.000, 5.000 reais, você comprando em inglês o Zohar. Então ali nós temos o Zohar. Aqui, nesse pequeno livro, é apenas um apanhado de alguns ensinamentos e são inseridos dentro desse livro. Aí a pessoa fala, eu li o Zohar e aqui dentro não fala nada sobre a magia do rei Salomão. Como é que fica? Você não leu o Zohar. Isto aqui é apenas um compêndio, uma reunião de ensinamentos do Zohar. Só que o Zohar, ele é 23 volumes dessa espessura e só está publicado até o momento em hebraico e em inglês. Ok? Dito isto, então se você procurar neste livro aqui, você não vai ter informação. Então por isso que é preciso um rabino cabalista dentro das tradições místicas judaicas para ensinar você qual era a vida mística do rei Salomão, tá? Então nós temos ensinamentos dos rabinos de Israel, que são descendentes do povo de Israel, que são descendentes da nação que saiu do Egito, que cruzou o deserto, são descendentes de Davi, são descendentes do rei Salomão, e eles possuem a tradição oral, a Torá oral, o ensinamento oral, e possuem também o Zohar, né? O Zohar, que foi escrito anos depois, através de uma revelação para o cabalista Shimon Bar Yochai, né? Que segundo alguns recebeu a visita do profeta Elias dentro de uma caverna, e durante alguns anos ele escreveu o Zohar, tá? Lembrando que Elias foi um profeta que não provou a morte, ele foi levado aos céus em vida, e segundo o judaísmo cabalístico ele teria virado um anjo, um ser angelical, que aparece de tempos em tempos com algumas determinações do Eterno, tá? Mas isso você só vai entender se você estudar Cabala. Você só vai entender se você estudar o misticismo judaico. Você só vai entender se você tiver aula com um rabino que seja cabalista e que esteja também disposto a ensinar o lado místico do judaísmo. Se ele for um rabino ortodoxo, um rabino que não ensina Kabbalah, um rabino que não está ligado ao lado místico, ele também não vai lhe passar esses preceitos, ele também não vai lhe passar esses conhecimentos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós temos ensinamentos de rabinos de Israel muito claros acerca de um sistema mágico que o rei Salomão praticava. E ele utilizou esse sistema mágico diversas vezes na sua vida. Inclusive na construção do templo, inclusive para formar criaturas. Ele conseguiu fazer uma espécie de um inseto que cortava as pedras de forma impecável para a construção do Templo de Jerusalém. Ele, para alguns cabalistas, ele tinha sim autoridade sobre demônios, sobre forças espirituais, sobre forças de energia, e ele comandava também esses espíritos. O cabalista ele sempre parte de um princípio. Quando o rei queria derrotar uma nação, primeiramente ele tinha que derrotar o anjo que protegia aquela nação, o daimon que protegia aquela nação, a potestade que protegia aquela nação. Segundo a Cabala, segundo a tradição judaica, cada nação possui um anjo protetor.
Cada nação tem um anjo protetor, tá bom? E para o cabalismo são 70 anjos no total, 70 anjos que protegem cada uma região específica do mundo. Então, os cabalistas ensinam que antes de um rei entrar em guerra contra uma nação, primeiramente ele vencia aquela nação no plano astral. Ele vencia aquela nação dentro da espiritualidade. Ele vencia aquela nação destronando os principados, as potestades que estavam protegendo aquele rei. Depois, eles derrotavam fisicamente aquela nação, após terem vencido elas no plano astral. Tá bom? A Cabala explica muito bem isso. Quem conhece um pouco de misticismo judaico sabe que o que eu estou falando, você vai escutar rabinos como David Reitman falando, explicando, você vai ouvir outros rabinos aí de grande influência no cenário judaico que trazem os mesmos ensinamentos. Eu não estou falando isso aqui de achismo, estou falando de uma tradição judaica que é ensinada de uma maneira toda especial, mostrando o lado místico do judaísmo. E esse lado que você não vai encontrar em pesquisas de internet. Você não vai encontrar em pesquisas de livro. Porque para você chegar a este nível de conhecimento, você precisa passar por várias iniciações, por várias etapas e se mostrar um homem que realmente está interessado em se converter ao judaísmo, à Kabbalah, ao misticismo judaico e está disposto a mudar toda a sua vida, se alfabetizar de novo, ir morar em Jerusalém e sair de lá um rabino, um grande conhecedor da Torá, do Talmud, das Mishnás, das mitzvot e tudo mais. Então, para você ter esse conhecimento, é uma vida. Então não adianta você falar, fiz uma pesquisa de uma semana e descobri a história da Goécia de Salomão. Olha, Goécia de Salomão não existe. Isso é ingênuo, isso é muito imaturo, isso é muito pequeno, isso é muito raso, isso é realmente uma película muito fina dentro da espiritualidade universal. Então nós temos aqui que considerar sim que havia um sistema de evocações que eram praticadas pelo rei Salomão. Rei esse que absorvia todos os conhecimentos também das mulheres com as quais ele casava. Lembrando que quando Salomão casava com 700 mulheres e tinha 300 concubinas, haviam ali acordos financeiros, acordos de nações e também haviam acordos, pois Salomão, podemos dizer acordos espirituais, porque Salomão tinha acesso a todo o panteão de divindades que aquelas mulheres traziam com elas. Então Salomão tinha o conhecimento também, através das suas esposas, de fórmulas de magias que eram praticadas em outras nações. Ok? Então você pega, por exemplo, a própria rainha de Sabá, que nós podemos falar sobre isso em outro tema. A rainha de Sabá realmente existiu, realmente, segundo a Cabala, esteve com o rei Salomão, e a rainha de Sabá, ela foi embora de Jerusalém grávida do rei Salomão. E do ventre da rainha de Sabá surgiram os judeus etíopes. Os judeus etíopes são descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão. Então aí você já pega um pouco que como existe muita desinformação no meio ocultista, como existe muitas pessoas que se intitulam mestres e magos, mas não conhecem a profundidade ou a verdade do outro, o que o outro está ensinando. É mais fácil taxar as pessoas de
imbecis, ignorantes, não sabe nada, fala besteira. É muito fácil ter esse argumento raso, esse argumento totalmente ineficaz e que não vai mudar a crença de ninguém, não vai mudar a fé de ninguém, tá? Então, assim, para que se entenda o grau, onde eu queria chegar, para que se entenda o grau do sistema evocatório praticado pelo rei Salomão, tá? Para que se tenha um conhecimento sobre o lado místico de Salomão, não tem como você não passar por Hashem. Não tem como você não passar pelo Eterno. Não tem como você não passar pelo judaísmo. Não tem como você não passar pela Kabbalah. Não tem como você não passar pelo misticismo judaico. Se você não crer em Adonai, não passar pelo judaísmo, se você não passar pela Kabbalah, se não houver essa transformação dentro de você, esse aumento de percepção espiritual dentro da tua alma, você não irá entender a Goécia salomônica. Então você vai continuar praticando uma Goécia apenas medieval, segundo a visão medieval. Não dizendo que ela esteja errada. Estou falando aqui, se ela funcionava na Golden Dawn, se ela funcionava no século 7 e 8 dentro de Higromanteia, ela pode funcionar perfeitamente nos dias de hoje. Não estou dizendo que não, mas que nós notamos que mesmo que na Goécia da Golden Dawn, nós já vemos sombras do judaísmo místico, nós já vemos sombra do hebraico dentro do círculo, dentro das evocações, que segundo o Higromanteia, para você ver qual o grau de cumplicidade com o hebraico, dentro do Higromanteia, antes de você invocar um daimon, você tem que evocar um anjo. Antes de você evocar um daimon, você tem que evocar uma potência celestial. E isso é feito através de um salmo de Davi. E isso é feito através de uma evocação em hebraico. Porque o hebraico é considerado uma escrita mágica. E quando você pronuncia em hebraico, a evocação tem mais poder. A evocação tem mais força. A evocação pode trazer melhores resultados. Então, por isso que dentro do próprio Higromanteia, ele já fazia uma alusão a essa herança hebraica dentro do sistema até mesmo de Goécia medieval. Então ali nós temos, é só você pegar o Higromanteia, você vai ver que tem um salmo para você fazer antes de evocar um daimon, e você tem um anjo que resiste aquele daimon, fazendo com que ele lhe obedeça. Por isso que é um sistema de evocação e não de invocação. O sistema de Goécia não é um sistema de invocação, onde você traz aquele ser para dentro de você. Não, você evoca ele. Eu acho que isso fica muito bem claro quando você vê o círculo totalmente distante do triângulo, onde o mago vai ficar, onde o daimon vai se manifestar, já mostra o grau de distanciamento que nós queremos e que nós desejamos. Então vamos lá. Para entendermos a profundidade da Goécia salomônica, requer crescimento espiritual, envolvimento com o Eterno. E para você ter esse crescimento espiritual, você tem que ser no mínimo um Binei Noah. Você tem que cumprir pelo menos os 7 mandamentos principais que estão descritos dentro do judaísmo. Pelo menos os 7 principais mandamentos você tem que cumprir. Enquanto os judeus precisam cumprir 613 mandamentos, o Binei Noah ele cumpre pelo menos 7 mandamentos universais. Se você não cumpre esses 7 mandamentos universais, você não está em conexão com Hashem, não existe essa conectividade, e os mistérios da Kabbalah serão ocultos aos seus olhos.
serão escondidos de você. Aliás, existe até mesmo uma entidade no plano astral, a própria Kabbalah diz isso, que não deixa com que pessoas profanas que não sejam realmente comprometidas com o Eterno, essa entidade espiritual, ela atrapalha a absorção de conhecimento da pessoa para quando ela abrir um Zohar, um livro de Kabbalah, ela vai olhar e não vai entender nada, porque tem ali uma entidade espiritual enviada por Hashem que está mostrando para aquela pessoa que ela não possui méritos diante do Eterno para aprender aquele conhecimento. Então, na medida que você vai praticando atos de justiça, na medida que você vai se familiarizando com essa verdade espiritual, com essa verdade mística judaica, com muito temor, com muita humildade, com muito respeito a Adonai, com muitas mudanças de posturas, é uma transformação de vida. Você passa por uma transformação de vida, uma transformação no seu caráter, na sua índole, no seu coração, na sua forma de pensar sobre o outro. A forma de você ver o mundo muda. Parece que a máscara do mundo é removida e você começa a enxergar o que está por detrás daquilo que não é revelado. Então, para que nós tenhamos um entendimento sobre a vida espiritual e as práticas espirituais do rei Salomão, nós temos que ter um grande período de estudos profundos através de um rabino cabalista que esteja disposto a lhe ensinar os mistérios místicos ocultos dentro da vida do rei Salomão. Então, o rei Salomão, o Zohar, quando você pega o Zohar completo, você vê claramente que Salomão praticava uma forma de evocação que era conhecido como a arte de uivar, né? Isso foi passado para Salomão, e engraçado que o mesmo nome é dado para Goécia, né? Que significa uivo, uivar, gritar, evocar, algo assim. Então você nota que há muita semelhança e que onde há fumaça há fogo. Então tudo que foi escrito nos papiros gregos, egípcios, tudo que foi escrito na magia medieval, tudo que foi escrito na magia da Idade Média, tudo que foi escrito pela Golden Dawn há 100 e tantos anos atrás, tinha sombra dentro do judaísmo, tinha sombra dentro do sistema hebraico espiritualista. Ok? Só que para que nós tenhamos um conhecimento mais profundo, nós temos que ter um compromisso com o Eterno. Nós temos que ter um compromisso com Adonai. Ele é quem vai trazer a revelação plena, a revelação clara, e esses segredos do misticismo judaico, da Kabbalah, só serão transmitidos para aquelas pessoas que realmente querem que Hashem seja o Senhor de suas vidas, que Hashem seja o eterno da vida deles, pois o Senhor, ele é um só. Deus é único, ele é um só. E se nós não estivermos em sintonia com essa tradição, você vai abrir um livro e vai ter ali uma entidade espiritual para atrapalhar o seu entendimento. Você vai ler e você não vai entender nada. É a partir do momento que você começa a se envolver com o espírito da Kabbalah, o espírito da Kabbalah começa a se envolver com você. E você começa a ler coisas que até então você não entendia, não lhe fazia sentido algum, nenhum. Você lia aquilo, não lhe fazia sentido. Começa a fazer sentido. Começa os teus olhos espirituais serem abertos. Começam a ser reveladas coisas que até então não eram. E por isso que muitos, quando conhecem a Kabbalah,
o misticismo judaico ficam maravilhados, porque é algo que transforma vidas, é algo que transforma almas, é algo que edifica o espírito, é algo que traz um refinamento espiritual diferenciado. E essa pessoa começa a enxergar a espiritualidade com outros olhos. Então eu quero aqui incentivar a você, você que é um praticante de Goécia medieval, está tendo bons resultados, continue, meu irmão. Não há nada de errado nisso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Goécia de Salomão, você vai ter que procurar outras fontes. Você vai ter que procurar outros canais. Você vai ter que procurar outras formas de acessar esse conhecimento. E já repito, esse conhecimento não está em livros. Esse conhecimento, ele não está em sites da internet. Esse conhecimento não está na Wikipedia. Esse conhecimento não está no livro de Samuel Liddell. Esse conhecimento não está nem no Higromanteia. Esse conhecimento não está nos papiros greco-egípcios. O conhecimento sobre a arte de Salomão, sobre a Goécia que Salomão praticava, você só vai encontrar no judaísmo cabalista judaico, que é o judaísmo cabalista místico. Você só vai encontrar esse conhecimento, essas verdades, dentro desta vertente. Tirando essa vertente, você não vai saber, você não vai conhecer, e você vai achar que sabe, você vai achar que entende, você vai achar que você pode até ensinar outras pessoas, você vai achar, mas você vai ficar apenas no vai achar, porque você não vai ter o conhecimento sobre a Goécia de Salomão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva no canal. Se você quiser entrar em contato comigo, neste e-mail aqui, magoanael@hotmail.com. Neste e-mail você tem contato comigo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário no campo de comentários o que você achou sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, se você quer que eu traga outros vídeos sobre esse assunto, eu vou trazer aqui para vocês. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, Shalom Adonai, fiquem na paz, muitas vitórias para vocês através de Adonai. Deus os abençoe. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.